Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Evelyn Carvalho, eu sou aluna do segundo período de Direito da Unitins e hoje eu vim aqui para fazer uma análise econômica do episódio 11 da primeira temporada da série Suits. Bom, nesse episódio a gente fica diante de dois conflitos que estão acontecendo de maneira paralela. Um dos conflitos é relacionado à questão de testamento, de divisão de bens. Basicamente, os advogados da série recebem esse caso em que um senhor faleceu e esse senhor era dono de diversas empresas, enfim, tinha uma herança assim bem grande e ele deixa tudo destinado às suas duas filhas. E ele, obviamente, quer que ocorra uma divisão justa entre as duas, mas o problema é que as duas não têm uma relação boa, elas não se gostam, e para uma ficar satisfeita, a outra fica insatisfeita. O que uma quer, a outra não quer. E daí, dois advogados dessa empresa, né, que é o Mike e o Louie, eles são designados a resolver esse caso de maneira harmônica. Os dois devem trabalhar juntos, né, para que as duas saiam felizes da situação. Obviamente, acontece um conflito muito maior que dificulta bastante a negociação entre as duas clientes. Já o segundo conflito, ele é relacionado a uma questão criminal. A gente está diante de um promotor que está sendo acusado de adulteração de evidências. E aí, basicamente, um dos advogados da série, ele é intimado a prestar um depoimento em relação a esse promotor, já que ele foi assistente de promotor desse cara durante um tempo. E aí ele começa a fazer esses questionamentos, né? Ele tem esse conflito interno, ao mesmo tempo em que a carreira dele entra em jogo, a carreira do outro promotor. E aí, basicamente, esse é o ponto principal desse segundo caso. Bom, eu vou começar abordando primeiro o caso que envolve a questão de testamento e vou tentar pegar os pontos principais que envolvam a análise econômica do direito. Como eu havia dito, esse caso envolve essa divisão de bens entre essas duas irmãs que são herdeiras das empresas e todos os bens que o pai delas deixou para elas. E basicamente o grande problema é que elas não têm uma relação boa, então isso complica, isso dificulta um pouco a divisão dos bens de maneira justa, né? Para que ambas as partes saiam felizes, saiam satisfeitas. Então, nós temos os dois advogados, cada um é designado a uma das clientes, o Louie e o Mike. Bom, o ponto principal envolvendo a análise econômica do direito é o fato dos custos de transação, do custo-benefício desse caso, já que é um caso que poderia ter sido mediado de maneira muito rápida, poderia ter sido resolvido por um acordo prévio ou por uma mediação, mas acabou que por conta de jogos de incentivo, a gente viu esse caso se estender muito mais, a gente viu esse conflito aumentando a cada minuto que se passava do episódio, né? Tanto as clientes quanto os próprios advogados, a gente vê eles o tempo todo ali alimentando mais ainda essa negociação, aumentando mais ainda a situação. Então, a cada nova possibilidade de questionar o testamento, a gente via o problema aumentando mais ainda, o que, né, acaba gerando um custo muito maior, tanto em relação ao tempo judicial, em relação aos advogados, em relação aos custos da empresa, né, aos custos em relação a todos os custos financeiros. Então a gente vê essa questão da eficiência, a gente vê algo que, assim, do ponto de vista econômico, deveria ter sido resolvido muito mais rápido. Isso poderia ter preservado ambas as partes, evitado o desperdício de recursos. E a gente também vê muita questão da manipulação. Antes de se iniciar o caso, a gente vê os advogados tendo uma conversa em que eles estabelecem algumas regras para se evitar uma desonestidade de alguma das partes. Então eles fazem essas regras para tentar agir de maneira mais justa, de maneira mais honesta mesmo, amigável entre ambas as partes, mas ao decorrer do episódio a gente vê que isso não é cumprido, a gente vê o tempo todo essa manipulação acontecendo, um vai investiga o que não deve, vai atrás de evidência que não é dele, e como eu disse, o jogo de incentivo, que é o que mais é alimentado durante esse caso, a gente vê o tempo todo esse questionamento, esse incentivo. Em relação ao segundo caso, como eu disse, a gente vê um ex-promotor que está sendo acusado de adulteração de evidências, e aí nós temos o Harvey, que é um advogado que já foi assistente desse promotor, que é, né, intimado a depor em relação a ele, e aí a partir disso ele começa a se questionar em relação à época em que ele trabalhava com ele. Mas esse não é o ponto principal aqui. A questão é que a gente vê, diante desse caso, questão dos jogos de incentivo, custo-benefício, várias questões, por exemplo, o fato de que o promotor, ele não via os riscos das atitudes dele, ou pelo menos decidiu não assumir os riscos.
da carreira dele que era colocada em jogo, a carreira das pessoas que trabalhavam com ele, como por exemplo foi o caso do Harvey, né, que tem a carreira dele colocada em risco nesse episódio. A questão do erro judicial, de muitas vezes manter uma pessoa inocente na prisão, o que faz com que o Estado esteja gastando recursos de maneira desnecessária, enquanto o verdadeiro culpado tá livre, né, colocando a segurança em risco, a segurança da sociedade, no caso. Por exemplo, no próprio episódio, ao final do episódio, o Harvey descobre que ele acabou condenando um homem a 12 anos de prisão por homicídio, e ele percebe que o homem, na verdade, era inocente. Então, a partir disso, ele vai querer reabrir o caso, né, para conseguir inocentar esse rapaz, e tudo isso são custos pessoais e profissionais que vão ser colocados em jogo, né, vão ter custos públicos, custos privados. E também vale ressaltar que, ao reabrir esse caso, apesar de diversos custos serem trazidos à tona, o grande benefício socialmente falando é o fato de que uma injustiça vai ser corrigida. E no final das contas, essa injustiça, a correção dessa injustiça, vai superar os custos privados. E agora, tentando trazer uma conexão entre os dois casos, eu percebi uma coisa muito interessante em ambos os conflitos, que é a questão de sempre se falar em acordo. Tanto no caso do promotor quanto no caso do testamento, a gente vê o tempo todo eles pedindo por acordo. Por exemplo, o Harvey fala o tempo todo para o promotor fazer um acordo, e no final, de fato, um acordo é feito. Na questão do testamento também, né, a solução deve ser o acordo, e é muito interessante porque é algo que você vê assim bastante nas aulas de análise econômica do direito, que é o fato de que hoje em dia quase tudo se resolve através de um acordo, justamente por ser a maneira assim mais eficiente, mais prática, para que se diminua os custos. Também é muito interessante em que em ambos os casos a gente vê um dilema entre essa questão do que é eficiente e do que é justo. A gente sempre tem aqui as soluções que são rápidas, né, que vão ser eficientes em questão de custo, e também temos as soluções que vão levar mais tempo, mas que são as soluções moralmente corretas, né? Vão ser as soluções mais justas, mas que também vão ser mais custosas, vão gastar mais recursos. Então tem sempre esse questionamento sobre qual lado ser seguido. E o ponto final, que eu achei muito interessante, é a questão das regras do jogo, que é o nome do episódio, e é muito interessante porque ao longo dele a gente consegue compreender muito bem por que ele leva esse nome. Já que, por exemplo, não importa se a gente está diante de uma disputa patrimonial ou uma disputa criminal, as partes envolvidas, elas sempre vão utilizar de estratégias ao seu favor. Não importa se é ameaça, se é barganha, manipulação, elas vão utilizar isso a seu favor para tentar maximizar os seus ganhos. Eu acho que isso é um dos pontos principais da análise econômica do direito. Porque no final das contas, o direito é sobre esses jogos de incentivos. E é também muito interessante porque a gente vê que tem essa contraposição entre o que vai ser justo e o que vai ser lógico dentro da economia. É aquela questão da eficiência e da justiça. O que vai trazer justiça, muitas das vezes, não é o que é eficiente, o que vai diminuir os custos, o que vai ser melhor economicamente falando. E foi isso, gente. Espero que vocês tenham conseguido compreender a análise e até a próxima. Tchau!